Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula a gente vai desenhar essa boca. Aqui eu estou usando papel Fabriano 4L e eu fiz o esboço já marcando todos os detalhezinhos aqui de textura da boca usando decalque. Então a gente vai começar aqui com a lapiseira 03 com grafite HB e eu vou marcar todas essas texturas porque elas são bem fininhas. Então eu já vou deixar ela bem marcadinha aqui, ó. Eu vou marcar na boca todinha. Vou fazer pontinhos, tracinhos aqui, porque como ela tem muita textura, ela vai ficar bem marcada aqui assim, ó. A gente vai usar esse grafite com a ponta fininha para isso mesmo, ó. Pra gente deixar bem marcado. Porque aí depois a gente vai vir com um grafite mais claro e vai passar por cima aqui. Então você vai fazendo tracinhos, pontinhos, bem pequenininhos, ó. Esse trabalho aqui é muito importante porque ele vai dar o detalhe da textura todinha, tá? No nosso desenho aqui. Vou fazendo tracinhos. Alguns lugares eu tenho que apertar um pouquinho mais para poder ficar mais marcado, porque vai vir grafite aqui em cima ainda. Então eu vou apertando aqui alguns lugares, ó. Repara o movimento que eu vou fazendo. O que eu tenho que fazer aqui, ó, são pontinhos, risquinhos assim, mais um pouquinho maiores. Então é isso aí que a gente tem que ir fazendo, ó. E vocês vão reparando no jeito que eu estou fazendo. Alguns risquinhos mais tremidos. Como a boca é muita textura, não tem como a gente copiar, a gente tem que entender a textura como ela tá ali e fazer mais ou menos aqui. Porque a gente não tem como a gente copiar toda, né? Então a gente vai entendendo ela e fazendo. Em alguns lugares eu puxo mais um pouquinho. Alguns lugares elas são mais juntinhas, os pontinhos são mais juntinhos. Alguns lugares eu faço batidinhas, só pontinhos. O outro já vem um risquinho. Então eu adianto aqui algumas partes porque é a mesma coisa o vídeo todo. Vou colocar uma folha aqui de baixo para proteger o desenho. Então olha só. Alguns lugares eu faço, vou tremendo a mão, ó, para fazer um risco todo trêmulo. Isso a gente vai fazer na boca todinha, tá? Eu uso essa caneta, essa lapiseira aqui, porque ela tem a ponta fininha, 0,3. Então ela vai me proporcionar esses riscos aqui bem fininhos. Aqui eu já posso passar mais escuro, mais grosso. A gente tem que fazer um entendimento da textura aqui.
Ela não tem um sentido certo. Você não pode sair fazendo risco um do lado do outro certinho, não. Ela tem que ser toda mesmo desproporcional aqui, ó. Alguns riscos é mais de lado assim. A gente só vai fazendo risco mesmo. A gente não vai passar o lápis preenchendo a área não. Só fazendo risquinhos mesmo nela todinha. Embaixo a gente vai fazer também um pouco depois. Sempre com a referência do nosso lado e olhando o tempo todo para a referência, tá? Vocês imprimem ela numa qualidade boa e vai fazendo sempre olhando para ela. Acompanhando esse também, que vai fazendo a volta aqui da boca. Aqui tem que ir fazendo a voltinha aqui, ó. O sentido dela certinho. Aí embaixo aqui a gente já vai fazer mais alguns. Só que embaixo, como que a textura é mais lisa e mais clara, a gente vai fazer bem menos, tá? Só vou marcar alguns aqui embaixo. Da mesma forma. Repara que o tracinho não pode sair muito certinho. Eu vou fazendo ele todo torto, pontinho. E vocês pode voltar o vídeo aí e reparando aqui o movimento que eu estou fazendo. Tem que ser bem repetitivo aqui para vocês ir vendo sempre. Esse aqui já é diferente do de cima. Ele é mais de lado, ó. Tremidinho, ó. Aí, alguns lugares faz pontinhos. Aí aqui agora a gente vai fazer mais algumas do lado de cá. Essa base, ela é muito importante, tá? Porque se ela ficar mal feita, depois a boca não vai ficar legal não, tá? Então a gente tem que preocupar muito com ela aqui. Essa parte de baixo que a gente não vai fazer muito não. Como eu falei, é mais marcar as laterais aqui
e fazer alguns tracinhos aqui embaixo, ó. Algumas marcaçõezinhas bem leve, ó. Não, aqui não é muita coisa não. Só alguns risquinhos agora para cima aqui. Porque depois a gente vai passar grafite aqui todo aqui com H ainda. Então, pessoal, o que a gente já está terminando essa parte aqui de marcações. Então agora eu vou pegar esse grafite aqui, o Derwent Onyx, com esse lápis aqui, a gente vai pegar e já vai escurecer essa parte do meio aqui, já deixar ela bem marcada. Já vai deixar aqui marcado, que depois a gente vai vir com H preenchendo ela todinha. Então a gente já deixa aqui marcado, ó. Alguns lugares eu aperto mais, igual aqui eu já não vou apertar muito, só estou marcando. A parte do meio, eu já vou apertar ela mais. Deixar mais grossa aqui também, ó. Deixar ela mais larguinha e continuo aqui para frente. Aqui agora eu vou passar já mais fininho de novo, só fazendo uma linhazinha aqui só, ó. E a parte do canto já vou colocar mais grafite. Deixar ela um pouco mais marcada. Aqui eu só completo. Com o mesmo lápis eu continuo aqui. Vou deixar algumas linhas mais escuras aqui um pouco. Também fazendo uma tremidinha, não posso deixar ela certinha não. Vou só reforçar aqui algumas linhas aqui, ó. Tem umas linhas que aparecem mais, então a gente reforça ela. Agora com o lápis H, eu já vou começar a preencher a boca todinha aqui, ó, fazendo... Vou só preencher aqui, ó. Vou só colocar grafite aqui. Como eu já fiz a textura, eu não preciso fazer muita coisa não, só vou colocar o grafite aqui. Nesse sentido mesmo que eu estou fazendo. Ao contrário da textura que eu fiz. Repara que a textura que eu já tinha feito, ela vai ficar marcada. E eu vou levando até chegar do outro lado. Ó, tô colocando de uma forma que é o contrário, com lápis deitado. E a ponta aqui minha tá um pouco gasta, para não ficar rabiscando aqui. Senão, se ficar rabiscando muito, eu perco a textura que eu já fiz, tá? Então eu não posso perder essa textura que eu tinha feito embaixo aqui não. Por isso que eu faço ao contrário. Aqui não tem segredo não, só preencher essa área aqui mesmo. Embaixo aqui eu aperto um pouco mais. E em cima eu já vou colocando aqui normal. Só embaixo que eu aperto um pouquinho mais. E vou continuando aqui, preenchendo essa área todinha.
Eu vou colocando grafite nela toda, porque as áreas de brilho depois eu vou fazer com a caneta borracha. Em cima aqui, vai passando bem devagar, fazendo pontinhos, fazendo círculos, ó. Para não ficar contorno, não pode ficar contorno nessa parte de cima aqui. A gente não pode chegar aqui e fazer uma marca bem forte. Vou só preenchendo mesmo, tá? Não tem segredo não. O segredo mesmo foi no começo fazendo a textura. E depois as camadas que a gente vai colocar aqui ainda. Continuando com H, já vou fazer a parte de baixo aqui já. Vou colocar grafite da mesma forma. Porém, como essa parte de baixo ela não tem textura marcada igual eu fiz aqui, a gente já vai começar a criar algumas texturas aqui assim, ó, já no sentido da boca. Só uma marcação básica, já mais ou menos como que vai ser aqui, ó. No sentido, a gente vai colocando grafite mais ou menos no sentido que depois a gente vai trabalhar a textura aqui ainda, ó. Então essa aqui já é para cima assim, ó. Então a gente vai fazendo, preenchendo a área toda. Aqui já tem mais textura que eu já tinha feito, ó. Repara no jeito que eu estou colocando grafite aqui embaixo. Eu já estou preenchendo aqui fazendo a voltinha, ó. Continua aqui, ó, preenchendo no sentido da boca. Até eu preencher todinho. Agora que eu finalizei essa parte, eu vou pegar o pincel de cerda macia e vou começar a dar acabamento na parte de cima. Eu vou passar ele para alisar bem essa parte aqui, tirar bem as marcas, ó. Ele vai alisar todinho. Só que eu não uso esse fuminho aqui agora, nesse ponto por enquanto, porque senão eu tiro muitas marcas que eu já fiz de textura. Agora eu já vou pegar o 2B e vou começar a fazer algumas texturas embaixo e já vou usar esse fuminho também. Aqui embaixo agora eu já quero dar acabamento aqui, ó. E desfocar bem algumas partes. Quando eu pego esse fuminho, já passo ele bastante, ó.
Eu vou desfocando bem em alguns lugares. Eu não passei aqui porque senão ia tirar muita marca ali. Então a gente vai vir fazendo agora acabamento nela todinha. Esse canto aqui, olha, é bem desfocado. Então a gente tira bem as marcas, ó. E a gente vai vir trabalhando nela todinha. Continuo fazendo algumas texturas também aqui pra cima. Vou reforçando também com esse lápis onde eu já tinha passado, ó, no mesmo sentido. Embaixo aqui eu posso tirar bem as marcas, porque é bem desfocado embaixo. Repara que é camada em cima de camada, até chegar na última e ele tá com a textura que eu quero. Eu passo e em alguns lugares eu desfoco ela, tá? Eu vou escurecendo e a parte de cima aqui já é mais claro um pouco, tá? Então a gente não pode colocar muito grafite em cima não. Tem que formar aqui um degradê, embaixo mais escuro e em cima vai escurecendo. E fazendo também mais texturas. Eu já tinha feito na base e agora eu vou continuando fazendo mais em cima aqui, ó, só que com grafite mais escuro. Vocês podem reparar que já vai formando esse degradê aqui, ó. E as texturas que estavam embaixo ficam ainda. Só aqui nessa parte que eu desfoco bem porque já é manchado. É mais desfocado mesmo, tá? Eu vou fazendo isso até chegar ao lado de lá. Essa segunda camada aqui, ó. Essa parte de brilho aqui de cima, eu vou colocar grafite em volta, mais escuro. E não vou colocar nela ali não. Porque depois o grafite que tá ali, eu vou mexer nele, vou tirando, vou clareando um pouco. Para dar o brilho que eu quero. Eu já dei uma escurecida perto. Pra já dar uma clareada ali, ó. Depois a gente vem com a caneta borracha e faz os efeitos ali de brilho. E esse lado de cá agora é só preencher mesmo. E continuando algumas texturas.
Vou tirando as marcas de alguns pontos, ó. Mais na parte de baixo, tá? Em cima, só se precisar mesmo. Embaixo aqui, eu vou passando esfuminho onde já passei, que eu fiz textura. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a própria sujeira do esfuminho e vou criar texturas aqui, ó. Eu vou tirando bem as marcas aqui no cantinho. Vou passando no sentido que eu já tinha feito, ó. Vou puxando de cima aqui para baixo. E essa própria sujeira, ela já vai fazendo texturas aqui para mim, ó. Porque eu já tinha colocado grafite. Então a gente vai vir fazendo ela todinha. Repara que com a sujeira eu já vou fazendo, ó. E mantendo o sentido aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, vou pegar aqui grafite e vou descer com ele. Porque essa parte de baixo ela é bem mais clara. Vou fazer do outro lado agora. Ó, vou puxando. E vou trazendo aqui onde que eu já tinha feito. Aqui eu esfrego bastante, ó. Vocês podem reparar que eu consigo tirar um pouco as marcas, mas mesmo assim fica a textura que eu marquei antes, ó. Ó, continua aqui no sentido que eu já tinha colocado grafite. Até eu finalizar aqui essa parte. Depois eu vou vir fazendo o brilho e marcando algumas outras texturas. Isso aqui é só para a gente continuar o fundo dela. Alisar aquela primeira camada que a gente já tinha feito, tá? Agora eu já vou pegar aqui com HB e vou passar aqui embaixo, já vou colocar grafite aqui e vou passar o papel depois. Vou colocar bastante grafite aqui nesse sentido. Vou preencher essa área todinha aqui com nesse sentido aqui, ó. Já que eu tô terminando aqui, agora eu vou pegar com papel e vou espalhar esse grafite todinho. Fazendo um movimento circular. Aqui no canto também eu coloquei um pouco, aqui também. E em cima eu coloquei um pouco também. Agora eu vou vir com 2B e já vou fazer mais uma camada aqui embaixo, que ela é mais escura. Mesma coisa. Só que essa camada só vai pegar aqui embaixo. Não vai pegar, né, na parte toda que eu fiz, não. Continuo aqui. Eu tenho que fazer essa sombra para depois realçar esse brilho ali em cima.
Então por isso que a gente faz ela. Quando a gente escurece um ponto, o brilho aumenta, dependendo do lugar que você está desenhando. Igual se escurecer aqui, o brilho ali vai aumentar. Já vou pegar o 4B, já vou dar mais uma escurecida. Terminando de passar o 4B, eu já vou vir com um papel e vou alisar. O movimento que eu faço é um movimento para os lados, circular, e tem algumas vezes que eu faço para frente e para trás, ó, para não ficar marcado. Então olha só como é que fica bem lisinho. Depois se precisar a gente volta ali, tá bom? Agora com HB, eu já vou vir fazendo as texturas que eu preciso aqui, ó. Já vou vir escurecendo as partes que eu preciso. E fazendo as marcas aqui, ó. Porque essa daqui já é praticamente a última textura que eu vou fazer. Vou vir fazendo, vou colocando mais grafite aqui, nessa parte, e vou descendo, fazendo as marquinhas que eu quero aqui, ó. Que depois vai ser realçada com a caneta borracha. Repara que a parte do meio ela é tem mais brilho. Eu já vou demarcando todos os lugares que eu ver que tem brilho e tem textura. Ó. E aqui colocando mais sempre nessa parte de cima aqui eu colocar mais e aqui também. Vou continuando aqui até finalizar também, ó. Onde tem brilho eu já deixo sem colocar. E onde eu já tinha feito a textura antes, vocês reparam que ela está marcada já, ó. Não sai aquela textura. E a camada que eu fiz antes com o esfuminho já me deu essa base todinha aqui, ó. Eu só venho agora reforçando. Ó, a parte de cima sempre preencho todo. E a parte do meio eu venho fazendo a textura e deixando onde vai ficar o brilho. Fazendo já a voltinha aqui já, seguindo a textura que eu já tinha feito. Aqui são 3 camadas. Geralmente o desenho realista eu faço por camadas. Eu faço 3 camadas nele, sempre. A não ser que for alguma textura mais lisa, aí dependendo dá 2 camadas. Essa parte aqui com textura que eu já tinha feito, eu só vou preencher mesmo. Porque depois vai vir a parte de brilho e vai realçar alguns pontos aqui. O meio aqui que eu vou deixando, vou separando já
onde vai ficar os brilhos. Então essa segunda camada a gente já está terminando ela. Depois a gente vai vir realçando todos os brilhos aqui, tá? Eu vou dar uma reforçada aí em cima agora, na parte dessa sombra aqui. Eu vou usar o 4B e vou reforçar aqui bem essa parte de sombra. Já para a gente finalizar essa última camada. Tomar cuidado para não exagerar, é só uma sombra um pouco mais marcada. Mantendo as texturas aqui que eu já tinha feito, ó. E fazendo até mais texturas aqui para cima. Continuo aqui reforçando essa parte de baixo, criando mais texturas também, ó. É o mesmo movimento que eu já tinha feito, porém eu só vou colocando mais grafite, ó, para escurecer mais essa parte aqui, ó, e realçar aqui. Já vai fazendo mais o degradê, ó. Olha só que bacana. Vou aumentando aqui, ó. Então agora aqui eu já vou pegar, já vou realçar também um pouco uma linhazinha que tem aqui, ó. Ela mais de lado. Passo os fuminhos para tirar a marca. E agora com a lapiseira com grafite 4B, eu vou reforçar algumas linhas aqui, ó. Vou reforçar aqui na boca todinha. Essa linha aqui, ó. Alguns pontos eu vou apertar mais. E o meio aqui eu tenho que apertar bem, ó. Deixar bem reforçado. Que a gente já tá vindo finalizando o desenho já. Algumas linhas eu vou reforçar, que eu já tinha feito. Porque é camada em cima de camada, então repara que quando eu vou reforçando, olha como é que já vai ficando bem legal a textura, ó. Onde que eu já tinha feito, ó. Tá vendo? Porém eu tô reforçando elas. Olha como é que ela vai destacando. E eu não tô, algumas coisas também eu vou criando, porque não tem como eu copiar tudo. Bom, vamos pegar aqui no canto. Agora com a caneta borracha 3.8, eu vou vir reforçar todos os brilhos que eu estou vendo aqui. Só vou encostando, fazendo brilho no sentido certinho que eu estou vendo ele.
E esse brilho de cima é bem marcado. Vou encostando, ó. Por isso que eu coloquei grafite, para poder eu tirar ele depois aqui, ó. Tem que ser com bastante cuidado, tá? Do lado onde eu fiz a marca de textura, eu vou fazendo mais, ó. Fazendo algumas batidinhas. Com a 2.3, eu venho realçando pontos pequenos aqui, ó. Eu só encosto, tá? Dou uma puxadinha. Agora eu vou continuar para cá, ó. Vou fazendo onde que eu já tinha feito algumas marquinhas, ó. Eu vou puxando pontinhos. Onde já fiz textura, eu vou puxando também, ó. Um trabalho de muita paciência. A ponta dela tá chanfrada, 45 graus, para eu conseguir esses efeitos. Alguns lugares já posso vir com a 3.8, porque não vai influenciar não. E às vezes eu quero uma marca um pouquinho maior, eu já venho batendo nela. Onde eu fiz textura eu coloco. Repara que tem sombra, eu fiz textura e vou colocar brilho do lado da textura. Já vou vir realçando o lado de cá também. Ó, fiz a sombra com a textura. Vem e coloco o brilho do lado. Eu não posso sair colocando brilho aqui de qualquer jeito. No mesmo sentido da boca, da textura que eu fiz. E eu vou marcando, ó, pontinhos do lado de onde já tinha feito a textura. Essa parte do meio aqui, ó, a gente pode reforçar mais um pouco. Tô com 2B aqui. Reforçar mais porque ela tem sombra ali, ó. Então vocês podem reparar que a gente vai fazendo camadas. Camada de grafite. Depois a gente faz camadas de brilho. Então já vou vir embaixo aqui agora. Continuo com a 3.8. Vou reforçar esses brilhos agora aqui embaixo. Aqui embaixo agora são brilhos aleatórios. São vários. Eles são mais marcados porque ela tem mais brilho, ó. Então, como não tem como copiar, a gente vai seguindo mais ou menos o que a gente está vendo. As manchas que a gente está vendo. Vou apertando. Aqui o brilho é maior.
fazendo ele aleatório, vou apertando e vou puxando para o lado. E sempre olhando a referência. Tem alguns brilhos aqui, alguns pontinhos. Vou apertando e fazendo tracinhos para o lado. Fazer algumas marquinhas lá em cima. Fazer umas batidinhas aqui. Do lado da textura que eu fiz, eu vou continuar fazendo alguns pontinhos. Eu dou uma batidinha também, ó. Aqui já é mais marcado. Aqui também. Agora com o lápis borracha, eu vou fazer alguns pontinhos aqui, ó. Dou uma clareadinha. É batidinha mesmo, tá? Olha só. Só para realçar. Como não consigo copiar tudo, não tem jeito, eu vou inventando algumas coisas, vou dando alguns brilhos. Agora eu vou usar a caneta gel branca e vou realçar alguns brilhos aqui. Com a esfuminha eu vou desfocar alguns lugares. Porque tá bem marcado, então a gente vai... Só pra gente finalizar, ó. Esse canto dela sempre é mais desfocado mesmo. Aí eu venho com a 3.8 e realço alguns brilhos aqui, ó. Então, pessoal, a gente está finalizando esse desenho. Até o próximo vídeo.